No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tesouras de costura, as diferentes tesouras que tem, seus usos e alguns cuidados com elas. Esse vídeo eu tô tirando de uma das aulas do meu curso Dominando Sua Máquina de Costura. Nesse curso eu ensino como você tirar o melhor proveito da sua máquina de costura, conhecendo as partes, como ela funciona, como regular, ferramentas de costura, tem moldes, exercícios para você costurar reto e sempre melhorar suas habilidades de costura. Se você quiser conhecer, o link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vou falar agora um pouquinho das tesouras. No geral, a gente vai precisar de 3 tipos de tesoura: de papel, de arremate e a de tecido. A tesoura de papel pode ser qualquer tesoura que você tenha. Vamos usar para cortar moldes, entretelas, mantas e outros materiais. O tamanho dela deve ser proporcional à sua mão, para que não machuque, principalmente quando a gente for cortar materiais mais pesados e grossos. A tesoura de arremate tem que ter um bom corte e uma ponta bem fininha. Use-a somente na costura para você não perder o fio dela. Existem 2 modelos gerais de tesoura de arremate. Existe o modelo do tipo tic-tac, que você só precisa apertar para ela cortar. Não precisa encaixar os dedos nem nada. Esse modelo tem de plástico ou de metal, várias marcas, e ele é bem prático e rápido de se usar. Ou você pode ter uma tesoura de ponta fina. Normalmente as tesouras de ponta fina vão até 14 centímetros. Quando elas começam a ficar maior que isso, a ponta já engrossa um pouco. Então ela vai ser uma tesoura pequena, com encaixe de dedos, e o corte dela, as lâminas dela, é central em relação aos dedos. Isso garante uma precisão e controle melhor na hora de cortar. Já a tesoura de tecido é um pouco mais exigente. Ela deve ser usada para cortar somente tecido. Se você cortar outros materiais, ela perde o corte e não consegue cortar adequadamente os seus tecidos. Ela pode ser com cabo de plástico ou com cabo de metal, toda de aço. Vai mudar o preço dessas tesouras. Mas o que você tem que prestar atenção, principalmente, é no formato dessa tesoura. Ela tem que ter o encaixe dos dedos de 2 tamanhos diferentes, um pequeno e o outro maior. Isso porque ele foi desenvolvido para encaixar anatomicamente nos dedos da mão, na forma correta da pegada. Tanto que se você tentar pegar diferente, você vai ter muito mais dificuldade para usar essa tesoura. Se você for canhoto, essa tesoura também fica difícil de usar. Procure uma tesoura de tecido para canhotos para você ter a melhor pegada e reduzir o esforço e probabilidade de lesões que você pode ter. Outro detalhe muito importante dessa tesoura é que a lâmina vai ficar lateral em relação à mão, diferente da arremate, que era bem central em relação aos dedos. Essa lâmina ela tem que ser lateral, pois ela vai sentar, apoiar na mesa enquanto a gente costura. Esse modelo, esse formato de tesoura tem de vários tamanhos também disponíveis. Você tem que procurar o tamanho adequado para sua mão. Os seus dedos devem todos ficar dentro da tesoura. Nada de deixar o indicador embaixo, porque isso vai tirar a estabilidade da tesoura na mesa, na hora do corte. Então todos os dedos têm que ficar dentro da tesoura. Se não couber, você tira o último, o mindinho, e não o indicador. Alguns modelos dessa tesoura, como as tesouras de alfaiate, principalmente as de aço, possuem um espaço embaixo que até comporta o dedo indicador. Mas não é legal você usar isso sempre. Se você está criando o hábito de cortar, crie o hábito certo. Deixe o indicador dentro da pegada e no máximo tire o mindinho, os últimos dedos. Assim você não altera a estabilidade da tesoura na mesa durante o corte. As tesouras de aço, e as de alfaiate, normalmente são maiores e mais
pesadas, também para dar essa estabilidade. Porque quando a gente vai cortar o tecido, devemos evitar ao máximo de levantar esse tecido. Quanto mais próximo da mesa ele ficar, melhor. Por isso as tesouras de tecido são nesse formato e as tesouras de alfaiate são tão pesadas, para dificultar a gente de levantar esse tecido e facilitar na hora do corte. Para encerrar, vou deixar uma tesoura bônus para vocês conhecerem. É a tesoura de picote. Ela tem um corte em zigue-zague. Esse tipo de corte ajuda a evitar que o tecido desfie. Funciona bem quando a gente não tem o overlock disponível. Ela é muito usada também no artesanato, por conta do seu tipo de corte. Mas se você for usar na costura, use exclusivamente na costura, para que ela não perca o corte para o tecido. Porque esse tipo de tesoura, esse tipo de serra em zigue-zague, não tem como amolar. Então não tem como você recuperar o corte dela. Para não perder essa tesoura que não é tão barata, use-a exclusivamente para o tecido. Gostou? É isso e tem muito mais no curso. Você viu como é importante a tesoura de tecido e que ela corte só tecido, nem feltro, nem entretela, nem nada. Esconde essa tesoura do resto da casa, porque senão ela vai ser a primeira que eles vão achar para abrir um saco de molho de tomate, por exemplo. Em último caso, você pode usar esse truque aqui, ó. Um cadeado. Isso mesmo, com o cadeado a tesoura não vai abrir e só você vai saber aonde a chave está. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação para sempre receber um aviso quando tiver conteúdo novo. Assim você não perde nada. E ajuda também a gente compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece. Então, até o próximo vídeo.